Vamos lá, por que você deveria fotografar com o celular? O primeiro motivo é que provavelmente esse carinha está sempre no seu bolso. Ao contrário da câmera, provavelmente a câmera vai estar na sua mochila e você vai ficar com preguiça de tirá-la da mochila e tudo mais. Então o que acontece? Você provavelmente vai usar isso daqui muito mais do que a sua câmera. Até porque a câmera é muito mais trabalhosa de você carregar. Além disso, se você ainda não começou a fotografar com ele e acha que precisa realmente de uma câmera, começa com esse carinha aqui. É um bom ponto de partida. Afinal, você já tem um celular. Então você não vai ter custo algum para começar a fotografar. Então se a gente levar em consideração que esse carinha aqui está sempre com você e você já tem ele, eu acho que é bom você começar a usar ele. Por mais que você fotografe no modo automático do celular. Afinal, alguns celulares não têm a opção do modo profissional. Como, por exemplo, o iPhone. O iPhone, se eu não me engano, ele não tem uma opção de controle manual da câmera do celular. E nesse caso você teria que usar um aplicativo externo. Mas, para você que está começando, a gente pode simplesmente usar essa barrinha aqui embaixo. Vocês estão vendo aqui embaixo? Então, essa barrinha aqui, ela basicamente controla a exposição. Se eu jogo ela para cá, ela fica mais escura, e para cima vai ficar mais claro. E dessa forma a gente consegue controlar mais ou menos a exposição. E por mais que seja em JPEG, a gente pode editar isso daí depois em alguns aplicativos, como por exemplo o Snapseed, que é gratuito. Tem um outro vídeo, eu vou deixar linkado aqui embaixo, que eu explico como editar as fotos nesse aplicativo. Se você acha que as fotos do celular não são tão boas quanto da câmera, bom, vamos dizer que sim e não. As câmeras dos celulares estão cada vez melhores. E se você só vai postar a sua foto nas redes sociais, não vai fazer muita diferença. Ah, mas a foto da câmera é mais nítida. Então, a foto do celular também é bem nítida. Você só tem que lembrar de limpar a lente, porque eventualmente você vai colocar o seu dedo na frente e vai ficar um pouco de gordura na frente aqui da lente. Nesse caso, a sua lente vai ficar suja e a sua imagem não vai sair tão nítida quanto deveria. Normalmente as fotos do celular são até mais nítidas do que a da câmera, porque a da câmera você ia ter que fazer todo o tratamento no computador ou no celular, e enfim, você ia precisar de fato do pós-processamento para conseguir chegar a um resultado bem bacana. Enquanto que no celular a foto já sai praticamente pronta. Além dele estar sempre com você e dele ter uma imagem nítida, uma outra coisa que o celular ele chama menos atenção do que uma câmera. Então se você estiver fazendo foto de rua ou foto dentro de alguns lugares, então nesses casos eu acho pouco provável alguém reclamar com você que você estava fotografando alguma coisa ou alguém. Uma coisa que algumas pessoas podem considerar uma desvantagem é que a lente do celular é uma lente fixa. Normalmente mesmo os celulares mais básicos já têm saído com duas câmeras. Normalmente uma lente normal e uma lente tele. A lente normal que geralmente vem nos celulares é algo por volta de 24 a 25 milímetros, que é mais ou menos a distância focal que eu estou usando agora para filmar esse vídeo. Ela é uma lente bem aberta, na minha opinião. Ela se enquadra como uma grande angular, ela não é uma lente normal, mas é uma lente que vai servir para muita coisa. Provavelmente para essas fotos em grupo que você vai precisar fazer, para foto de arquitetura ou de interiores ou de algum lugar que você precisa, ou de algum lugar que você queira fotografar ou que você esteja visitando. A outra câmera geralmente é uma meia tele, na verdade geralmente é algo por volta de 50 milímetros, que seria uma lente que se enquadraria como normal de fato. É uma lente que é bem bacana para você fazer os retratos, porque você fica um pouquinho mais longe do seu assunto, e como você fica um pouco mais longe do seu assunto, você acaba distorcendo um pouco menos o rosto dessa pessoa, porque quanto mais perto você fica da câmera, o que tiver mais perto da câmera vai ficar maior. Por exemplo, nesse caso aqui que eu estou bem perto, nesse caso o meu nariz ele está bem maior do que as minhas orelhas, e conforme eu me afasto vocês vão ver que fica mais proporcional. Então usando aquela segunda câmera do seu celular você consegue um retrato que a pessoa fica mais bonita. Alguns celulares agora estão saindo com uma lente bem mais aberta, uma lente ultra grande angular. Essas daí variam um pouco de fabricante para fabricante. O do Samsung S10, que é o que eu estou usando agora, eu acho que ele fica em algo por volta de 11 a 12 milímetros. É uma lente bem aberta, um pouco não, ela é bem mais difícil de usar, porque mesmo com o meu dedo aqui, por exemplo, ele já aparece no frame. Então, dependendo de onde você estiver apoiando o celular, ele já vai entrar dentro do frame. Boa parte das vezes que a gente estiver usando o celular para fotografar, a gente vai precisar de muita luz.
porque se não tiver luz, bom, esses celulares aqui, o sensor deles é muito pequeno, eles não aguentam um ISO tão alto. Então nesse caso, o ideal seria você fotografar num dia um pouquinho mais ensolarado, no máximo nublado, ou próximo a alguma outra fonte de luz. Eu vou depois dar alguns exemplos em outros vídeos de como você pode fazer a foto de comida ou de algumas outras coisas, por exemplo. Que a gente pode aproveitar a luz da janela, que ela vai ficar muito mais bonita. Uma outra coisa que você tem que levar em consideração é que você deve tratar esse carinha aqui como você trataria uma câmera. Sim, você deveria tratar isso daqui como uma ferramenta. E voltando àquele papo da lente fixa, sempre que você estiver usando uma grande angular, provavelmente você vai ter que chegar um pouco mais perto, a menos que você use a tele. E é nessas horas que você consegue um efeito bem bacana com esse tipo de lente. As duas principais diferenças entre o celular e a câmera são basicamente duas. A câmera, por ela ter um sensor maior e todo um processamento diferente, ela vai conseguir produzir uma imagem melhor em condições de baixa luz. E também tem o desfoque. O desfoque está diretamente atrelado ao tamanho do sensor. Lógico que aqui a gente tem a vantagem de usar o próprio software do fabricante ou de algum outro aplicativo para criar esse desfoque. Mas ele ainda não é tão natural quanto o da câmera. Mas aí você vai me falar que a qualidade dessas fotos aqui são muito melhores do que essas. Ultimamente as pessoas não têm impresso muitas fotos. A gente tem feito muita foto para mídia social e então eu acho que não vai ter muita diferença entre nenhuma dessas duas. Se você for postar lá no Instagram ou no Facebook ou para mandar para alguém no WhatsApp, eu acho pouco provável que alguém perceba a diferença entre as duas câmeras, tanto a do celular quanto a da câmera profissional. Principalmente se for numa condição de luz razoável, como num dia ensolarado ou um pouco mais nublado mesmo. Se tiver pouca luz, já muda um pouco o cenário e a câmera profissional vai ter uma qualidade um pouco melhor. Mas se você estiver próximo a alguma fonte de luz, esse carinha aqui vai dar conta. Ainda mais se você tratar essas fotos depois no Snapseed ou algum outro software parecido. Eu insisto bastante no Snapseed porque ele é um aplicativo grátis e eu acho que é um bom começo para qualquer um que está aprendendo. E se você não consegue usar ainda o modo profissional, fotografa no modo automático mesmo. Eu acho que é um bom começo, você aprende bastante. E se o seu celular tem um modo profissional, como por exemplo esse daqui, né? Nesse caso aqui a gente tem todos os controles que a gente precisa. Eu sugiro que você comece a mexer um pouquinho nele e eu ainda vou fazer um vídeo específico falando como mexer nesse daqui, no caso no da Samsung. Ainda vou tentar fazer um vídeo sobre o iPhone em algum momento. Depois eu vou tentar fazer um vídeo comparando o aplicativo nativo da Samsung e o do iPhone. Não sei qual versão do iPhone, mas vai ser algum iPhone. E com esse carinha aqui você consegue praticar bastante e não vai gastar muito. Porque como qualquer outra coisa que você faz, leva um tempinho para que as suas fotos fiquem boas. Então no começo você vai errar bastante, o que é normal. As suas fotos vão melhorando com o tempo, mas para elas melhorarem você precisa começar. Enquanto você não começa, não tem o que melhorar, né? Então, para suas fotos melhorarem, você tem que começar a fotografar. E esse carinha aqui é um bom começo, é um ótimo começo. E não se esqueçam, tem vídeos ainda sobre o Snapseed. E eu vou postar mais alguns vídeos explicando passo a passo algumas edições que a gente pode fazer dentro desse software. E por ele ser um aplicativo gratuito, é um motivo a mais para você usar ele, certo? Afinal, você começa a editar suas fotos e entender como tudo isso funciona. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e até a próxima. Logo mais a gente vai produzir mais conteúdo sobre fotografia de celular, seja fotografando com ele ou tratamento dentro dos aplicativos. Até a próxima. É isso aí.